Boa noite, gente. Boa noite para mais um programa Bariátrica da Mente. Você já sabe que aqui a gente fala de vida real, né? E todas as quintas-feiras, às 19 horas. A gente fala de recomeços, de coragem, de constância e o poder da mente nas nossas transformações em várias áreas da nossa vida. Nós estamos ao vivo, como eu falei para vocês. Agora, hoje que nós conseguimos começar às 19 horas aqui na VV8 TV Play. E assim, toda semana, o que eu faço? Eu recebo convidados muito especiais, pessoas espetaculares. Eu recebo médicos, médicas, profissionais da saúde, e também profissionais que nem são da saúde, mas profissionais que eu admiro profundamente. Eu seleciono a dedo, de outras áreas também. Por seus exemplos, quais? De persistência, de disciplina. O intuito desse programa aqui, ele é bem claro, tá? Só para deixar bem estabelecido na sua mente. É fortalecer você mulher, para que a gente acredite, para que você comece a acreditar mais em você mesma e eu também em mim mesma. Para que a gente desenvolva a autoestima, a constância e que a gente construa resultados que começam de dentro da nossa mente e aí eles começam a refletir na nossa vida e assim a gente consegue atingir a vida de outras pessoas também. Hoje, aqui comigo no estúdio eu tenho uma pessoa mega especial. Eu tenho assim um imenso prazer de receber uma mulher, mas eu falo que é uma menina que vocês vão ver, que transforma espaços. E não só espaços, mas pessoas também, com a arte dela. E olha, até arrepia, com muita sensibilidade, com muito propósito. Ela é uma artista exemplar. Ela é uma artista plástica. Ela é criadora de obras incríveis. Daqui a pouco a gente vai colocar aqui para vocês começarem a segui-la, o QR Code dos dois Instagrams dela, das duas áreas que ela atua. Tá? Ela traz o quê? Ela une beleza com aconchego, identidade em cada projeto. Por isso que vocês precisam começar a seguir. Se der para colocar já, já colocou? Obrigada. Então, com muito prazer, bem-vinda, Laís, ao nosso programa de hoje. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Oi, muito Rafa, feliz. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também Eu tô mais. hoje. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Vai. Eu montei várias perguntas, tá, gente, para fazer para ela, várias coisas, mas eu não consegui fazer meu cardiozinho hoje. Então, eu vou ver se eu lembro e eu te pergunto. Mas assim, vou começar do começo. Como que você se define, assim, porque eu vi um Instagram seu, na bio, que tá escrito assim, a deusa da criatividade. E aí eu até coloquei lá que realmente, porque ela é linda, né, e tem uma criatividade. Então, Deus em ambas as áreas, né? E de onde que surgiu esse nome? E o que ele representa? Qual é o significado? Quando eu comecei, né, a minha carreira artística como arquiteta também, eu queria um nome que não fosse o meu nome comum, assim. Eu queria uma personificação, né, do que eu seria na minha profissão. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa, assim. Arquétipo, né? Exatamente. Eu comecei a pesquisar e pensar, assim, o que eu queria que carregasse, né? E aí, eu pensei, bom, com certeza tem que ter a ver com a criatividade, né? E comecei a pesquisar algumas mitologias e nisso apareceu a Clio, que é uma deusa grega. Então, tem a estátua dela. E aí o nome surgiu de Laís, que sou eu, e Clio, que é o nome da deusa. Legal. Então a ideia é estar carregando, né, essa força da criatividade nas minhas duas áreas, assim. E é lindo. Principal. E é lindo. E pegou, assim, todo mundo. Algumas pessoas me chamam de La Clio hoje em dia. Não acredito, é mesmo. Pegou porque é verdade, né? É verdade, parece que é um apelido, mas na verdade, que legal, então, olha só. Hoje em dia é meu apelido também, algumas pessoas até falam, seu nome é La Clio mesmo? Que bacana. Não, é Laís. Eu vou pegar tá chegando umas mensagens para mim aqui, o pessoal pediu para eu te perguntar, eu vou te fazer algumas perguntas que elas são técnicas e também sobre vida pessoal, tá? Tem que aumentar aqui e colocar meu óculos, que eu sou cega, tá, gente? É que eu fico um pouco feia de óculos, repara não. Bom, você já falou para mim, né? E essa questão da criatividade, isso daí eu vou perguntar por quê? Porque tem muitas crianças, né, que a gente vê que tem um
talento ali, né? Crianças mesmo, eu falo piquiticas, e que, por exemplo, vê um desenho ou vê uma imagem assim e consegue replicar, ou tem uma criatividade daquilo. Isso daí veio com você também lá de trás, ou você adquiriu, você falou, você queria ser outra coisa, ou não, desde pequeno você falou, não, eu quero trabalhar com arte? Na verdade, assim, pensando nessa questão do dom, né, que muitas pessoas falam que é um dom, que é uma coisa que vem, assim, eu acho que é bastante, tem os dois casos, né, tem crianças que não têm esse dom, não nascem com esse dom, mas são estimuladas a criarem essa criatividade. E aí, né? É bom os pais darem valor, então. Isso, exatamente. No meu caso, era uma coisa pulsante desde que eu era criança, assim. Então, eu olhava uma coisa, eu lembro que eu gostava de pegar aqueles rolinhos de papel higiênico vazio, e eu transformava em outdoor, eu transformava em carrinho. Então você era a melhor da maquete da escola? Eu amava, e o meu pai também sempre gostou de fazer maquete comigo, então assim, as nossas maquetes acendia, apagava a luz, eram umas maquetes com aquário, era algo assim que na apresentação na escola paravam nela. Todo mundo ficava tipo, gente, como vocês fizeram? Foi uma criança que fez? Meu pai ajudava bastante, assim. A minha mãe me ajudava quando eu era criança, minha mãe é fantástica também, eu não tenho, cara, eu sou zero. E é legal, porque fica uma memória, assim, né, da construção, do assim, momento, exatamente. Aquela memória afetiva, né, aquela coisa, eu acho lindo. E aí chegou um momento, assim, que eu fazia muito em casa, assim, as pinturas, eu sempre tava aprontando alguma, meu pai até fala que eu era arteira, por Você isso pintava que eu virei parede? artista. De casa? Eu nunca pintei, mas tipo, casinha então do não cachorro, pode, viu, Heitor? casinha, eu pintava tudo, eu gostava muito, assim, encontrava alguma coisa, eu criava. E aí eles me colocaram em uma aula de pintura, em tela. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 7, mais ou menos. E aí eu vendia essas telas para minha família para eu conseguir comprar mais materiais. Então já começou Aí já começou a ensinar o empreendedorismo, tá vendo, pais e mães? Já começou a estimular e a incentivar, assim. Porque em casa acabava sendo um pouco mais tumultuoso, né? Sim. Chegar em casa, tá aquela coisa assim. Então eles me colocaram na aula para que eu pudesse começar a ter um espaço e aprender a se organizar também, né? Porque senão faz aquela zona que a gente fica doida. Eu sou mãe de 3. E aí eu já me supria na aula. Então até uma dica, assim, eu fazia bagunça na aula e em casa já tava de mais boa, tranquilo. Quarto limpo, paredes branquinhas, tudo bonitinho. E sobre a arquitetura, né, que eu falei em alguns vídeos de chamada sobre ela, a arquitetura da alma, né, que eu senti muito, eu ia falar senti muito sentimento, ia ficar redundante, né, mas eu senti bastante, como que eu posso falar, inspiração, assim, que esse negócio de dom mesmo. Tem uma imagem que eu tentei colocar lá sua, mas ela ficou um pouco distorcida, de um trabalho que você fez em outro estado, nas escolas, né, por exemplo. Aquilo ali também, poxa, se você for ver, se o pessoal começou, gente, vocês estão seguindo ela já, né? É só apontar a câmera do celular para a tela, que vai aparecer aí a câmera do celular para a tela, o QR Code, e começar a seguir, e não tem segredo, daqui a pouco coloca de novo e tal, e vamos colocando até o final do programa para vocês seguirem, porque ela não só trabalha com deixar casas maravilhosamente lindas, monumentais, assim, aquela coisa luxuosa, fina, maravilhosa, mas ela também faz trabalhos sociais. Então eu vi algumas escolas lá. Onde que é que você estava mesmo? Essa última viagem? O último estado eu estava na Bahia, no Sergipe. Aí até foi um convite da Walkmar Produções, né, que eles me chamaram para estar fazendo esse projeto. Chama Bebeteca. E aí a gente foi transformar 15 salas em creches de bebês com a revitalização. Então a gente chegou fazendo uma pintura na sala toda. E quando você chega, tá cru. Na verdade, está destruída a sala, assim. Então, teve algumas salas que a gente teve que passar massa. Eu vi antes lá que tá horrível. Parece casa abandonada, é isso? A parede caindo, sabe? Então, a gente dá uma tapeada na sala toda e pinta a parede. Isso que é muito legal, né? Porque tá muito associado ao que você disse, a arquitetura luxuosa, eu só deixo meu ambiente confortável se eu for gastar muito. Mas não. Às vezes ali uma cor que você coloca já muda totalmente, assim, a sensação, né, do espaço. Então, essa diferença, né, porque você tem 2 contas do Instagram. Uma eu vi que são seus trabalhos de arquitetura, ali mais
projetos, como que fala, daí residencial, as coisas, né? Então não sei falar, totalmente leiga, tá, gente? Mas assim, as casas, aquelas coisas lindas, aqueles lustres maravilhosos, coisas de novela. Aquelas casas projetadas, assim, né? Gente, mas é uma coisa assim, sabe? Tipo novela das 8, é assim. E aí quando você vai ver o seu outro trabalho, esse social, você vê aquela coisa do aconchego, né? Da simplicidade, mas ao mesmo tempo que emana uma energia maravilhosa, uma alegria, né? Alegria de olhar. Muda o espaço. Muda o ambiente, assim. Eu acho, né? Porque, cara, uma vez eu fiz estágio, tá? Agora eu lembrei, eu fiz estágio em uma UBS, num bairro em Campinas, se eu não me engano, não lembro o nome do bairro agora, nem posso falar. Não lembro. Eu sei que para chegar lá era horrível, era de uma facção que tinha toque de recolher e tal. Quando a gente entrou, eu entrei e falei, cara, nós vamos morrer eletrocutado aqui, porque era fio para todo lado, e era tudo reboco, assim, sabe? Eu falei, gente, como que as pessoas, e aí são pessoas muito carentes, né? E essas mulheres, principalmente as mulheres que daí vão tomar o anticoncepcional, ou as crianças vão tomar vacina, eu falo, cara, não tem, ainda mais sendo da área da saúde, né? Uma delicadeza, assim, né? Aquela limpeza, né, que precisa ter, aquele clean do ambiente. É muito ruim. Só esse toque que você dá já muda totalmente. E foi legal você falar da instituição de saúde, que eu acho que foi no ano passado, em Valinhos, eles me chamaram na reforma para estar fazendo a pintura nas salas da Santa Casa? Do UPinha, que é infantil. Que legal, sei. E aí cada sala a gente fez uma temática, então a recepção é fundo do mar, e aí é legal que várias mães postam, tipo, mesmo no momento de dor, assim, sofrimento, e as crianças não chegam com medo, né? Meio que distrai a criança, assim, né? Então, é lúdico, né? Fica lúdico. A criança entra naquele mundo ali e meio que transforma o espaço, porque o hospital não é um lugar que ninguém gosta de estar, a né? síndrome do jaleco branco. Criança vê, a gente já fica desesperado. Então, eu senti nisso também, que com o feedback das mães, assim, que ajudou muito a dar uma tranquilizada nas crianças, isso sabe? Isso é fantástico, é lindo, né? É uma forma de transmitir o amor também, o cuidado, né? Com certeza. Nesses seus projetos, que eu falei da expressão de alma, né, que eu anotei aqui, que eu tive que pôr o óculos e ainda não estou enxergando, tem uma identidade que a gente vê leve e bem humana, né? Quando você começa um projeto, o que vem primeiro para você? Um conceito estético ou você ouve a história do cliente? Por exemplo, você olha e fala, não, tem que ser feito assim, ou você faz que nem nós falamos na gravação de uma anamnese. Você ouve a história do cliente. Eu digo, em ambos os casos, quando você é contratada para uma residência ou uma empresa, por exemplo, você fala assim, não, porque, por exemplo, como profissional da saúde, tem mentora de emagrecimento, dá um exemplo para você entender. Tem pessoas que falam para mim, Rafa, eu quero emagrecer 30 quilos em um mês. Aí eu falo, minha filha, nem se você fizer uma bariátrica hoje, você consegue, sabe? Nem se aplicar o Ozempic o dia inteiro, Monjaro, não dá. É impossível. Né? E aí, então, o que você vê? Qual que é a base para isso? Você fala, não, pera lá, não é assim que as coisas funcionam. Depende muito do cliente, assim, né? Mas eu sempre gosto de ouvir os clientes em primeiro lugar, assim. E o que eu mais amo é quando a pessoa vem querendo contar uma história. Então, ela conta uma história... dependendo, a pessoa chega e conta de uma viagem que ela fez, que ela quer trazer, em ambos os casos, tanto a arquitetura quanto nas pinturas, né? Ou a pessoa quer, sei lá, representar a família de alguma forma. Então, aí eu já consigo enxergar a essência da pessoa e como eu vou direcionar o projeto, ela vai falando, né? E você vai pensando, já né? vou imaginando, já vem as ideias. Então, legal. Isso é muito legal. Mas no caso das artes, às vezes, ainda mais hoje em dia, né? Com o Pinterest, o Instagram... Sim. Já vem pessoas com a ideia pronto. Fechada. Então, eu quero isso. ChatGPT. Exato, eu quero isso. E aí eu fico assim, fica à vontade, fica a seu critério. Mas eu sempre tento trazer pra pessoa, tipo, não tem algo especial que você queira trazer além disso, pronto, né? Algo que te represente mesmo. Entendi. Porque eu acho que o espaço, ele transforma quando ele impacta, né, em quem tá ali. E ele só vai impactar... se você se sentir bem, né? Sim. Se estiver fazendo parte do que você é. E tem que ser algo realista, né? Exatamente. Também. Eu dei risada, gente, porque ela tá reformando uma casa, a nossa casa. E aí eu tirei uma foto, acho que foi você que falou isso pra mim. Eu tirei, ou o Alex,
Eu tirei uma foto de uma área, de um espaço, e aí eu falei pro ChatGPT criar pra mim algo, tipo, moderno e tal. E aí tinha, tipo, um lustre no céu, pendurado. Que nem comporta sabia. Tinha piscina, aí tinha como é que chama aquele negócio de peito? O guarda-corpo. Guarda-corpo lá. E aí tinha um lustre na frente. Aí eu falei, mas esse não é possível. Eu falei, nossa, eu nem reparei. Porque a gente vê ali e fala, nossa, é assim que eu quero. Né? Então são coisas assim que são irreais, né? E falando de projeto, assim, isso é uma coisa muito complicada, assim, mais na parte residencial de arquitetura. Porque a gente está acostumado a ver muito aquelas casas de revista, Sim. tem aquelas exposições de arquitetura, né? E essas exposições eu adoro, porque eu já chego lá e eu falo, gente, não duraria 1 minuto numa casa normal. É mesmo? Porque é bonito esteticamente, mas na prática do dia a dia, quando é muito não branco, funciona. quando é tudo muito, que nem, no meu caso, que eu tenho 3 filhos, eu falo 3 crianças, mas não são tão crianças, mas são bem bagunceiros. A Lu, não posso falar que é bagunceira, senão ela briga comigo. Ela tem 22 anos, mas ela é um pouco desorganizada, podemos dizer assim. Aí tem o Heitor e o Léo de 15 e o Heitor de 12. E aí, eu gostaria muito de ter uma casa estilo novela das 8, Odete Roitman, tudo lindo, maravilhoso, branco. Só que, eu vou passar nervoso. Suco de uva e derruba na bancada, você tem que ficar limpando. Não vai ficar assim. Aí, por outro lado, eu vejo aqueles caras falando, sabe, tem um senhor que ele é maravilhoso, eu esqueci o nome dele, ele é psicanalista, se eu não me engano, que ele fala assim que casa arrumada é uma casa triste, né? Uma casa muito arrumada é uma casa triste, sem vida, né? E aí também falando, pô, mas que saco, então tem que ter um meio termo. Então tem isso também, né? Porque o que a gente vê numa exposição é a exposição, né? Tá demonstrando ali pra gente. E a realidade, você todos os dias ali. E tem imagens que cansam também. Por exemplo, o cliente chega pra você e fala, eu quero este azulejo, eu quero este lustre, que é assim, algo cinematográfico. E que você já sabe que aquilo ali, com o tempo, vai enjoar. Vai desgastar, E é difícil depois de fazer uma mudança naquilo estruturalmente. Com certeza. Tem bastante. Isso acontece bastante. E principalmente assim, quando diz respeito a algumas cores específicas, sabe? Então, por exemplo, o que eu sempre uso de referência, assim. Cores, tipo, muito específicas. Por exemplo, rosa. Aí você tem uma filha. Aí você vai e coloca o azulejo do banheiro rosa, o armário do quarto rosa, a decoração rosa. Aí ela cresce, ou você muda de casa. Sim. Aquele rosa, para sair dali, você vai ter que demolir tudo. E tem a questão da desvalorização também, Da né? desvalorização. Então, assim, quanto mais você puxar esse toque de cor e identidade para os quadros, ou para uma pintura na parede, são coisas simples de você mudar depois, né? Entendi. Agora, essa questão do revestimento é muito complicado, marcenaria, né? Porque o investimento disso tudo é muito alto. Então, depois, para você trocar, vai ser uma obra. Então, você tem uma equipe, né? Que eu saiba, você tem uma equipe que trabalha junto com você, ou que você indica, né? Que você fala, esse aqui eu confio, e vai e tal. Mas isso daí para essa parte mais chique, né? Isso. Né? E para o social, você tem uma galera que te ajuda, que te apoia, que tá na mesma pegada que você e que fala, bora lá, mochila nas costas, ou é só seu noivo? Não, na verdade é meu noivo. No caso da produtora cultural, né, que foi a Walkmar, a gente tinha todo um projeto por trás, né, eu fiquei 75 dias viajando, fazendo essas pinturas sociais. E tinha todo um projeto por trás, que foi vendido para patrocinadores. A gente, inclusive, recebeu para estar fazendo os projetos. Foi custeado, né? Todos os dias. Foi tudo custeado. E, assim, a gente estava com uma equipe de atores, uma equipe de produtores, as pessoas que contavam história para as crianças, o pessoal que fazia as oficinas, que montava as salas. Então, foi toda uma equipe que foi junto, né? Pô, que bacana. E aqui na região, eu não tenho uma equipe que faça isso comigo, mas eu participo de projetos sociais de instituições que aí eles me chamam. Então, e aí existem outras pessoas também que têm esse coração, assim, abnegado, que participam junto com você. Participam. Aqui em Valinhos tem o Cocric, que eu ajudei bastante. Eles já fiz oficina com as crianças de pintura. Aí tem a Janela Aberta, a Casa Aberta, Janela Aberta.
que é a Casa da Criança, aqui em Valinhos também. Sei, que bacana. E agora, recentemente, eu comecei a participar de um projeto que é muito legal, que chama Mãos que Ajudam. Que esse é bem social mesmo, e aí é uma família por ano que eles prestam uma assessoria 360. Então, na casa, ajuda a pessoa a formular o currículo, reestrutura mesmo, sabe, a vida da pessoa. Nossa. E aí eu entrei com a parte da arquitetura e das artes aí, dando uns toques, assim. Então é muito legal, assim. Tem essas duas frentes, assim, sabe? Que bacana. É aqui em Valinhos isso? Isso, a maioria aqui de Valinhos, que eu participo porque fica mais próximo, né? Que legal. Muito top. E aí, deixa eu ver, foram muitas perguntas, cara, que me mandaram. Esse seu processo criativo, já falamos. Existe, você já teve algum bloqueio? Isso daí é uma menina que eu não conheço, ela é uma seguidora minha, ela falou assim, porque ela também é da área sua, e ela falou assim que ela tá numa fase de bloqueio. Por exemplo, ela começa uma obra, tem todo um planejamento, só que ela falou assim que ela não sabe se isso é alguma coisa, por exemplo, psicológica, que, sei lá, que tá travando, alguma coisa relacionada à depressão, essas coisas mesmo. Ela falou assim, eu começo, mas eu não tô conseguindo finalizar, porque eu prometo, não é prometo, né, que fala, mas eu combino com o cliente uma coisa, mas aí chega no meio do processo, eu bloqueio, não tô conseguindo entregar, abro mão. Já aconteceu isso com você, para você poder dar uma força, e se ela estiver nos assistindo agora, se isso acontecer, como que faz? Eu acho que essa questão, principalmente, tem a ver com o que a gente estava conversando antes, né? Da quebra da expectativa, né? Então, às vezes, a gente no começo, assim... Porque todo mundo tem um sonho, né? Sim. Então, quando a gente fala de casa, a gente fala de projetos, todo mundo sonha alto, né? Sim. Então, às vezes, a pessoa vem com uma demanda muito alta, demonstrando o que era o mundo ideal para ela, certo, né? Mas às vezes a gente tem esse papel também de aterrar, sabe? De trazer a pessoa de novo. Volta pra terra, qual é a sua prioridade, né? Quanto que você vai estar disposto para estar realizando isso? Então eu gosto sempre de ser muito transparente, assim, e também ir ajudando nesse processo dos orçamentos, né? Entendi. Porque aí você vai pegando os orçamentos, você consegue... Olha, tá vendo quanto custa isso? É por isso que é legal você ter uma equipe, né? Exatamente. Que aí então, a equipe já dá a reforma toda, o valor. Isso então, é muito... Eu acho que o que pode, então, talvez acontecer, num caso desse, de uma pessoa que passa por uma situação dessa, é que, às vezes, sei lá, você quer fechar um projeto. Isso. Você quer fechar. Aí a pessoa te mostra ali um chat GPT. Aí você fala, dá pra fazer. Demorou, vamos lá, vambora. Mas eu tenho tanto. Aí fala, não, tudo bem, a gente vai. Daí, eu acho que talvez isso, né? Você vê que, às vezes, além de não ganhar, de você não ter lucro nenhum, você vai ter que colocar dinheiro do bolso e também não dá para fazer por estrutura mesmo, né? Às vezes, não vai ficar daquela forma. E aí você então a casa vai cair. Ficar encurralado, né? Que você fala, e agora, né? O que vai E aí você não quer demonstrar. Não quer demonstrar que você não sabe, né? Que, por exemplo, não quer demonstrar que é leigo. Porque, na verdade, não é que é leigo, é porque na hora de fechar um projeto, a pessoa estava desesperada, e aí fechou e depois não consegue entregar. Talvez foi mal direcionada, assim, né? Eu tenho um amigo que ele tinha disponibilidade financeira e tudo mais, e, ele começou uma obra enorme, muito grande em Vinhedo, e ele começou, só que ele não tinha tempo de visitar e tal. E aí ele não contratou uma equipe, ele foi fazendo de cabeça, sabe, de cabeça. E aí contratou todo mundo para ir lá, um de cá. Eu sei que era para terminar, eu acho que em 12 meses a casa dele, que aí falam que é mais rápido, né, levantar do que reformar, uma coisa assim. E para entregar fazem 6 anos, não entregaram ainda. E assim, não é falta de recurso financeiro, ele tem recurso financeiro, mas a gestão da obra exatamente, mesmo. Falta de tempo. As pessoas acham que é muito simples, assim, construir, reformar, né? E é uma coisa muito complexa, assim, porque são muitos detalhes, é muita gente envolvido. Eu costumo falar que é como se fosse, tipo, uma sala de aula, que cada pessoa tem uma personalidade, Sim. Cada pessoa vai dar uma opinião diferente. E aí, às vezes, você se vê ali no meio perdido, porque, assim, o que eu sigo, né? O que tá acontecendo?
Então, acho que o papel do arquiteto também é dar essa direcionada, sabe? E é perfeito, né, gente? Muito, pra mim, ela tá trabalhando pra gente também, tá, gente? Ela é maravilhosa, adorei. Ansiosa pra ver a casa. Porque eu sou péssima de tudo, assim, que vocês imaginarem. Uma vez, o Alex foi viajar e eu queria trocar de sofá. Pra você ver, eu sou péssima. Eu sou péssima mesmo. Aí eu queria trocar de sofá, e aí eu falei, Alex, eu vou comprar um sofá. E aí ele falou assim, Rafa, você não quer esperar eu voltar? Eu falei, não vou esperar você voltar, eu sou imediatista. E eu também, pra você ter uma ideia de como eu sou ansiosa, eu não provo roupa. Ai, tipo, calça jeans, eu coloco aqui assim, igual a Xuxa ensina. Roupa. Já vai servir. Eu vejo, vai servir. Não, vai servir, pode pôr na sacola e tal. Aí eu fui, vi um sofá lá, e falei, é esse aí mesmo, quando que entrega? Aí o moço, daqui uma semana, eu falei, então qual o sofá que você tem que entregar mais rápido? Aí ele mostrou pra amanhã. Aí eu falei, eu gostei desse daqui. O Alex chegou e falou, Rafa, que é isso, cara? Era tipo um sofá-cama, assim, que não durou nada. E ficou Foi horrível. pela rapidez, assim. Né? O Alex falou, a gente deita aqui para sentar numa tábua. E assim, não Você combinava. nem experimentou o sofá. E não combinava com nada. E aí eu comprei uns puffs, uns negócios. Ele falou, olha pra isso. Então, assim, eu não tenho talento pra nada. Nem esse negócio de ambiente, né? Interior, né? Que fala de ambiente. E aí ela tá cuidando de tudo, assim. E aí ela vai mandando pra gente os projetos. Aí o Alex só mostra e fala, Rafa, você gostou? Eu gosto de todos. Essa semana ele mandou um negócio da cozinha. Aí ele mandou um, eu falei assim, gostei desse. Aí ele falou, e tem esse também. Eu falei, gostei também. Aí tem esse aqui, eu falei, tudo bem. Eu falei, Alex, decide você. Pode, pra mim tá tudo. Aí ele falou, você não participa de nada, mas não é, porque tudo que ela manda, assim, já é muito harmonizado. É muito. E é tudo pensado, assim, nos detalhes. A única coisa que a única informação que eu dei é que eu não queria a cozinha apagada, né? Falei, a única coisa porque a cozinha é o meu ambiente preferido. E aí eu gosto muito de socializar com a minha família enquanto eu tô cozinhando. É que ela tava bem afastada da churrasqueira, né? Aí foi o que eu falei. Falei, a única coisa é deixar o espaço para enquanto eu tô cozinhando ter ali como é que chama aquele negócio? A bancada, né? A ilha. A ilha. Aí eu falei, para vocês ficarem aqui comigo, para não ficar aqui de cozinheira, que eu nem recebo salário para isso. E eu não ficar aqui isolada. E um clean, deixar mais que seja fácil de limpar, né? Enfim. Porque eu tenho um monte de gente lá em casa, cachorro, papagaio, bicho na areia. A família é fácil, grande. E aí ela fez tudo. A única coisa que eu falei, eu só não quero escuro. E aí foi vindo, a mágica vai acontecendo, né? E a gente é um desafio ainda, que a bancada era preta, né? A bancada era preta. Aí eu falei, gente, agora, né? Como que vai fazer? Aí deu certo. Graças a Deus, graças a... Gente, e é rapidez, assim, é rápido. Ela tem uma equipe fantástica. Eu sou suspeita pra falar. Deixa eu ver, porque nós já fazem 35 minutos que a gente tá conversando. Nossa, nem vi passar. E daqui a pouco vai acabar. Bom, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Que eu tava falando com o Heitor hoje, com o meu menino, aí ele falou pra mim, mãe, pergunta pra ela, porque a gente tá em época de Halloween, né? Aí ele falou assim, ela já fez alguma casa, alguém já chamou ela pra fazer alguma coisa gótica? Nossa, que difícil isso. Tipo assim, alguém chegar pra você e falar, sei lá, uma pessoa que é totalmente gótica, chegar pra você e falar, já aconteceu isso? Não, eu acho que não. Porque eu acho que é isso, como eu vou meio direcionando, assim, pra essa coisa mais leve, a pessoa entra no meu perfil, ela já sabe que vai ser difícil de eu fazer uma coisa gótica pra ela. Então, ela já entra em outra, assim. Eu acho que nunca fiz, assim, coisa gótica. Tô lembrando. Que perdura, eu digo assim, pra ficar. Não é pra um evento, é pra ficar, mas a pessoa, ela é tipo sanguinária, vampira. Não, eu acho que não. Nunca fiz. Que bom. Eu fiz uma vez uma pintura que eu lembro que ficou assim marcado pra mim, que a pessoa quis muitas cores fortes. E eram coisas pequenas e muitas cores muito fortes. Eu terminei a pintura, eu queria sair de lá, assim, porque... E eu tentei direcionar pra uma coisa mais leve, mas ficou, assim, sabe aquelas luzes? Parece mas o cliente que fica uma coisa queria... no seu rosto, aquele estímulo, assim, pesado. Essa eu lembro que ficou bem marcada, assim, que eu falei, gente, eu não ia conseguir ficar nessa sala. Mas a pessoa assim, quer, pagando bem, que mal tem. A pessoa amou, falou, ai lá, que lindo. Eu só não postei nas minhas redes, porque eu falei, vai que essa moda pega e todo mundo quer que eu faça isso. É verdade. Existe... Você prefere trabalhar em ambientes, agora falando dessa arquitetura mais moderna,
em ambientes pequenos, casas, por exemplo, pequenas, ou projetos maiores? Você já está nesse nível assim de desafio? Fala, não, eu quero coisa grande, eu quero estilo Silvio Santos. Eu acho legal, viu? E eu gosto da reforma também. Por mais que todo mundo fale que construir do zero é melhor. Todo mundo falou pra gente. Eu gosto da transformação da reforma. Tipo, a sua casa, por exemplo, o dia que eu cheguei lá, aquelas paredes, tava tudo, o espaço já tava integrado. Pra mim, mudava daquele jeito, sabia? Eu falei, gente, olha isso, como a transformação já tá acontecendo. Antes era eu mudava do jeito que tava. Era só o pessoal limpar ali. Eu falei, a gente só contrata um pessoal pra fazer faxina e tá bom. Pra mim tava lindo. Porque já integrou tudo, a cozinha já ficou ali junto. Então, pra mim, essa parte, assim, da transformação é mais legal, sabe? Eu gosto bastante. Tem que ter paciência, né? Porque encontra os desafios. Você também vai ter que ter um pouquinho, Rafa. Porque vou passar o Natal lá? Não. Ah lá, cara. Impossível. Já só tô sendo realista, hein? É real, tá bom. Tá sendo realista. Talvez o carnaval, vamos torcer pro carnaval. Né? Então tá. Então, árvore de Natal, Heitor, a gente vai continuar com a mesa do ano passado, porque eu não vou gastar dinheiro pra comprar uma árvore de Natal, porque ano que vem vai ter que comprar outra maior. Ou monta lá na casa. Como? Pó, tudo quanto é lado. Esses dias a gente foi lá, o Alex falou, porque eu tive a insanidade de falar pra ele, a gente muda com eles fazendo obra. Meu Deus, não faço. Aí ele falou, Rafaela, você tá maluca? Daí nós fomos lá e você ia ter coragem? Não dá. Do jeito que você é doida, fica nervosa com bagunça. Não, questão de psicológico, assim, gente, eu não indico. Eu acho não que ia matar um, né? Com certeza. Não, e aí você vai, aí você começa a entrar naquele meio, você vê a bagunça, a casa tem gente limpa. O dia inteiro. Não, você não tem a vida, você não perde a vida. É melhor esperar um pouquinho pra mudar com tudo organizado do que... E uma coisa que eu quero te perguntar, porque você é uma menina, e eu lembro quando a gente te conheceu, né, aí o Alex me mostrou, eu falei, cara, mas ela é uma menina. Aí ele falou, Rafa, você não tem noção de tudo que ela já me mostrou, tudo que ela já me apresentou. Eu falei, será, Alex, que é tudo isso mesmo? E por que eu cheguei a duvidar, né? Só que eu não tinha na época entrado no seu Instagram, nada disso. Aí ele falou, Rafa, olha aqui, ela tá mandando tudo e ela manja. Aí teve uma vez que ele falou assim, mas talvez eu acho que disso daqui ela não manje tanto, não. Aí deu uma semana de Rafaela, ela me apresentou o projeto inteiro. Eu falei, gente, então já aconteceu com você, por exemplo, de duvidarem da sua capacidade, do seu talento, por conta da sua idade? Tá, sim, com certeza, né? E ainda mais assim, na obra, né, falando do sentido da obra. A obra é um ambiente mais masculino, né? Então, diariamente, além de por ser mulher, a gente tem que, às vezes, se provar. Mostra aí, né? umas imagens do Drive que eu mandei pra você das obras que ela faz, por favor. Então, assim, tem esses dois desafios, pela idade e também pela questão do sexo, né? Então, isso acaba sendo um desafio, assim. E os pedreiros lá, as peãozadas? Mas no final, eu acabo virando amiga deles. Então, porque eles falam bem de você. Então eu acho que é isso que torna leve também você o ambiente, tem que ganhar o pessoal. sabe? Então, eles gostam, eles me escutam, eu também escuto eles, porque eu acho que a obra é isso também, né? O que acaba dando uma tumultuada às vezes é quando a pessoa fica puxando muito pro lado dela. Então, tem que ser do meu jeito, tem que ser não sei o quê. Eu sempre falo pra eles, gente, como que então a gente vai fazer juntos, da melhor forma? Vamos chegar num consenso. Num consenso, porque senão vira uma briga, fica aquele cabo de guerra. Então, eu acho que isso acaba amenizando. Mas, geralmente, quando eu tô junto com pessoas que não me conhecem ou que estão me conhecendo ali pela primeira vez, eu sinto muito isso, essa desvalorização, assim, por conta da idade, por conta de eu ser mulher, assim, então, mas se você convence, né, com o trabalho, com a mão na obra. a gente mostra o que realmente então exatamente. Acaba convencendo, assim. Porque eu acho que nada melhor do que os resultados, né, você mostrar os resultados. Na prática, e oportunidade, né, porque todo mundo teve um começo, né, gente. E o que eu achei muito fantástico, eu preciso falar, é a agilidade, porque antes da gente contratar a Laís, nós fizemos orçamentos com outras pessoas também, com outras empresas, né? E aí mostravam pra gente, assim, num computador, numa telona enorme, maior que essa aqui atrás da gente, assim, um 3D maravilhoso, isso e aquilo e tal e tal. Eu falei, gente, megaloblástico, maravilhoso, só que aí a gente ia pesquisar sobre as empresas, o Alex faz isso, que ele é veiaco. Aí ele vai pesquisar um monte de reclamação, de demora, de atraso, ou então de não cumprir mesmo com a entrega, de ter que contratar outras empresas e tal.
E aí, essa simplicidade dela que conquistou a gente, que eu acho que conquista bastante vários outros clientes, porque ela vem ela mostra um projeto para você, e aí você vai modificando ou você já aprova, ou então você fala, Laís, aqui dá para fazer tal coisa, ela vê a possibilidade, ou então ela fala, dá real, na cara não dá. Não dá, a casa vai cair. Que é colocar no chão, assim, que nem a Alex quer tirar todos os pilares da casa, a casa vai cair. Não, e a gente conseguiu tirar 2 a mais. Teve um dia que ele me mandou um vídeo, ele falou, esses pilares vão ficar? E eu falei, não, esses dá pra tirar, tá tudo bem. Alex mas tem um limite, assim, né? Porque é estrutural, né? E é o que a gente tava falando, eu acho que nesse ramo, principalmente das obras, as pessoas vendem muito esse sonho vangloriado, né? Mas eu acho que o sonho pode se tornar um pesadelo se ele não é bem conduzido. Né? Se não tem essa transparência, essa clareza. Então... E é caro para te contratar? Eu acho que não. Eu acho que você se baseia. Como que você se baseia no seu preço para as pessoas entenderem? Porque, gente, é muito versátil, é uma mão na roda, cara, você contratar uma pessoa do que você... porque eu vou fazer dessa forma e você vai falando pro pedreiro do jeito que você quer. Não dá. Né? Muita dor de cabeça. Eu acho que pela redução da dor de cabeça vale o preço. Não, e também eu acho pela qualidade. Pela qualidade que entrega, por evitar o desperdício. Porque às vezes você aí você vai comprando, você não tem uma clareza ali do quanto que vai ser usado. Sim. Então eu acho que ter esse parâmetro geral ajuda a direcionar, assim, de um jeito legal, sabe? Que você sabe aonde você quer chegar, como que vai ficar o resultado final, né? E com esse direcionamento, assim, porque senão fica perdido, né? Você tem muitas opções, assim. Você vai numa loja de piso, tem 1000 opções. E tem uns, assim, Portinari daquele lá, cara... enorme, caríssimo. Meu Deus, eu vi um lá, R$380, é aquele 100%, né? E aí tem o 120 por 120. E, cara, um negócio desse... 300 e pouco. E essa é uma coisa, por exemplo, que aí o piso é enorme. Aí você fala, eu vou comprar o piso maior porque é lindo. Mas para banheiro não funciona, porque você vai jogar a peça inteira. Eu até falei pro Alex isso. Então, mas hoje em dia, o que tem moda, tipo, hoje em dia, o 40 por 40 ou 60 por 60, qual que usa mais? Assim, até para as casas mais simples, eu digo. Porque tem preço bom, né, de piso grande, dos pisos maiores. Tem pisos bons, assim, com tamanho grande. Eu gosto de usar, geralmente falando pro chão, de um 80 por 80 ali no mínimo, pra não ficar muito pequenininho também, sabe? Não ficar antigo, né? Ou no máximo aí 1,20 também, acima disso. E 1,20 para espaço, assim, grande, de salão, sabe? Porque senão, eu acho que não vale a pena, sabe? E uma dica legal, assim, que eu acho que faz muita diferença, é a cor do rejunte. Porque às vezes você compra o piso lindo, maravilhoso, e vai lá e compra o rejunte errado. E aí você, quando te contrata, você já faz essa harmonização. Eu já ajudo nesse processo também, da escolha do rejunte. É claro que tem clientes e clientes. Tem clientes que pegam o projeto e tocam por conta. Mas tem clientes que gostam de me perguntar. Então eu fico sempre disponível. Assessorando. Quem quiser, eu tô aqui. E hoje em dia, as casas... A gente vê que capricha bastante no piso e tal. Hoje em dia, antigamente, a gente via que carpete era muito a moda do passado. Eu lembro que quando eu era criança, o quarto do meu pai e da minha mãe era chiquérrimo e o carpete era vermelho. Nossa. E era chiquérrimo, gente. Chiquérrimo, assim. E todo o andar superior da minha casa, quando eu era criança, era carpete. Nossa. Era carpete. Eu tenho 5 irmãos, 6 comigo. Nossa. Mas aí também tinha um monte de gente lá que cuidava da casa. Mas mesmo assim, gente, é meio brega hoje em dia, né? E isso é uma coisa que eu sempre falo para meus clientes também, que era a questão do rosa, que a gente falou. O que é tendência é isso. Sobe e depois desce. Como é que chama aquele negócio das madeirinhas? O ripado. Isso daí é moda. Isso daí teve um boom enorme. E é caro pra caramba. Caríssimo. Hoje em dia já tá caindo. Já tá reduzindo, já ficou meio pra trás. Porque virou cara de vaca, né? Exato. Então, assim, você tem que tomar cuidado às vezes pra não ficar surfando só na a tendência. E não tá valorizando o seu imóvel, não tá valorizando a sua casa. Esse é um gosto pessoal, a pessoa quer um revestimento específico que gostou muito.
beleza, tá tudo bem, né? Porque aí você vai usufruir daquilo. Certo. Agora, pensando em investimento, eu vou comprar porque a Casa da Revista tem. Eu vou comprar porque é caro pra caramba. Gente, vai estar super caro. E Shopee, porque tem muita gente vê, não é Shopee, mas tem um lugar que eu vi uma vez, esse ripado, que ele era muito mais em conta do que os convencionais aí. A qualidade, para esse pessoal aí que fala, mas é caro, mas esse é um lugar que vende mais barato. Por São Paulo, esses lugares que tem aí, compensa comprar? Questão de qualidade, de material. Compensa se você souber que você vai ter que comprar de novo. Então, assim, a durabilidade não é a mesma. Não tem milagre que aconteça, né? Tem alguns ripados hoje em dia que eles estão fazendo, ao invés de madeira, eles estão fazendo com um plástico. O aspecto não é o mesmo, porque assim... Mas na cor da madeira. Com o efeito da madeira. Vai falar, lá é a mesma coisa? Não é, a madeira dá todo um conforto térmico, sim, dá todo um aconchego. O plástico não é isso, né? Uma coisa que eu achei lindo, que você, dos projetos que você apresentou, que você já trabalhou, e também do projeto que você está fazendo pra gente, mudando de pato para ganso, a área externa, aqueles móveis que inclusive tem na empresa do Alex, lindo, que pode chover, pode nevar, vem o vendaval e vai. E não estraga, né? Isso daí é muito legal também, né? Essa questão que complementa, né? Complementa a estrutura. Que o espaço comporta, assim. Então, e hoje em dia, assim, tem tanta tecnologia para tanta coisa que às vezes é até assustador, assim, sabe? Então, tudo que você pensar tem hoje em dia. Mas tem que tomar cuidado também, que às vezes você está pagando mais caro, o triplo, sim, do preço, por algo que não vale tudo aquilo, sabe? Entendi. Então tem que tomar esse cuidado. E você também indica, né? Você fala, vai em tal lugar, tá tendo um feirão. Exato, e geralmente eu falo para os clientes assim, igual eu falei pro Alex. Vai comprar piso? Tem essas 3 lojas. Essa, sim, é a mais cara, essa é a intermediária, essa é a mais barata. Não dá para esperar que a mais barata vai ter a mesma qualidade, sim, da mais cara. Mas às vezes você consegue economizar muito pegando ali uma linha intermediária, sabe? Então isso eu acho muito legal, ter essa clareza, porque a gente vê que às vezes não tem uma qualidade boa e entendi, cobra um valor 5 vezes a mais só pelo nome da loja. Tá vendendo uma marca, exatamente, né? Então roupa. Eu gosto muito de ser transparente nisso também, igual sabe? Roupa, entendi. Porque às vezes é o mesmo produto e tá ali o triplo do preço, né? E deixa eu ver quanto tempo tá acabando o nosso programa. Você volta de novo? Volto. Então tá bom. Pode deixar. Vou te fazer algumas perguntas agora que, tipo, bate e volta, tá? Gente, eu tô cegueta. Mayara, eu vou levar pra você a receita. Essa semana eu preciso marcar oftalmologista, porque eu tô com esse óculos velho aqui. Trocar o óculos. E a minha amiga, cara, ela tem uma ótica linda, maravilhosa. Ela já me deu 3 óculos. Só falta eu levar a receita. Aí. Não. E faz um ano, foi no Natal, assim, passado. Não. Então já tá quase chegando. Vai pegar 2 óculos. Eu escolhi os modelos dos óculos, mas eu ainda não levei lá. Mas enfim, vamos lá. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, principalmente para mulheres, porque esse programa ele é bem voltado para as mulheres mesmo, assim, porque homem também acaba passando por isso, mas não que seja feminista, que eu seja nada disso, tá, gente? Não é longe disso, mas quando a gente vira mãe, quando a gente casa, principalmente, aí a gente começa a deixar de valorizar algo que antes era tão importante para nós. E aí nasce o primeiro filho, você vê eu tenho amigas que, tipo, fiquei anos sem vê-las. Aí, antes de casar e engravidar, eram maravilhosas. Depois que casaram, cara, eu falo, gente, não reconheci, deixaram, porque acham que daí elas têm que ser do lar. E eu não nasci para ser do lar. Quando eu fui inventar de ser do lar, eu cheguei a pesar 103 quilos, me lasquei, tá? Então, assim, tem alguma mensagem, uma pessoa que acha que tem aptidão, seja para arquitetura, seja para qualquer área aí, ou da arte, ou qualquer outra área profissional, que você tem alguma mensagem que você queira deixar para essas mulheres? Porque você é uma menina jovem aí que pôs a cara no mundo, cara, foi lá, eu vou e acabou. Quer ir comigo, noivo? Vamos, né? Foi, marcou, foi junto. Teve que ir. E assim, tem alguma mensagem que você quer deixar para elas de resiliência, constância? Eu acho que o mais importante, assim, que eu acho que é o que mais me fortalece,
é essa questão de ter a clareza do que você quer, da sua essência, né? Igual você falou do lar. Eu também não me vejo tanto assim uma mulher do lar. Eu gosto, tenho uma vida agitada, eu gosto desse dinamismo. Mas tem mulheres que gostam disso. Sim. Então, às vezes, tentar se deslocar desse lugar vai fazer elas... Desde que elas se cuidem, né? Exatamente. Assim, eu acho que os cuidados básicos, sim, porque senão você vai atrofiando, né? Exatamente. Você vai definhando. Então, não, assim... não conversa mais com ninguém. Até você tem que ter os seus hobbies, né? Você pode gostar de estar na sua casa, mas você gosta de ler um livro, sim, você gosta de assistir algo diferente, você gosta de dar uma volta no parque. Sim. Então, você tem vida, né? Você tem que ter vida dentro da sua vida. Porque não é muito a realidade. Né? Eu tô precisando estar falando aí. Aí eu pensando, se eu ficar na minha casa, eu vou ter que ficar trabalhando o tempo todo, porque as crianças bagunçam o tempo todo. Ler livro é quando eu vou dormir, mas daí eu durmo muito rápido, dá sono. Televisão, não sei quando foi a última vez que eu assisti televisão. Ai, eu sempre durmo. O Fê até brinca, ele fala, amor, a gente põe filme pra você dormir. Não dá, assim. Eu sou muito assim também, ligada nos 220. E quando eu fiquei em casa, e aí eu sou meio chatona, assim, com esse negócio de limpeza. Eu não sou, ai meu Deus do céu, a Rafaela é nojenta. Imagina, não é assim. Mas, por exemplo, tem coisas que eu não abro mão, tipo, dormir com a louça lavada. A pia tem que estar com a louça lavada. E aonde passa, assim, sabe? Como diz o meu avô, o meu sogro, como é que ele fala? Ele fala, dá uma carioca, sabe? Assim, aonde passa, não enxergar a sujeira, né? Então, eu fico estressada. Começa a te incomodar. Incomoda, e eu pego no pé das crianças, e às vezes eu vejo que eu peguei pesado, porque... Talvez é por isso que você não gosta de ficar tanto em casa, porque aí você fica vendo, eu prefiro terceirizar, gente, eu prefiro terceirizar. Esses dias mesmo, a gente estava sem uma pessoa para ir todos os dias. Aí eu percebi que eu estava pegando pesado, sabe? Meu menino de 12 anos, eu falando, eu quero a pia exatamente como eu deixo. Ou como a Isabel deixava, sabe? Ela trabalhava em casa. Aí tenta, né, coitada, mas aí a molecada tem nojo de pôr a mão lá dentro da pia e tal. Chegou lá e falou, caramba, que não sei o quê. E aí eu grito, depois eu mesmo começo a ficar rouca. Aí eu mesmo eu me arrependo de eu ter gritado, eu falo, eu sou um monstro, eu sou uma víbora, eu sou a pior mãe do mundo. Então, mas pra quem gosta, pra quem tem como ir ler um livro, passear no parque, assistir um filme, top. Mas siga a sua essência, né? Sua vontade. Mas eu acho que é importante se encontrar. Tipo, você enxergou isso, que não é o seu perfil de ficar em casa, assim, de ter essa vida mais do lar, né? Eu me defino também, assim, nem tanto, obviamente que o financeiro ajuda muito, né, gente? Pelo amor de Deus, quem é que não quer ficar rico nessa vida? Mas eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Você se identifica com isso, assim, né? Com esse propósito do trabalho. Quando eu entrei pra enfermagem, gente, trabalhar na enfermagem é por amor, tá? É amor mesmo. Não, ninguém fica rico trabalhando na enfermagem, a menos que você siga para alguma especialização, enfim. Talvez aí você ficar na luta igual eu. Então um dia a gente enriquece, né? Em nome de Jesus, né? Mas trabalhar em hospital, é uma dinâmica lindo, doida, eu amo. Né? Por mim, o que eu gosto muito de fazer, eu vou voltar ainda, o que eu gosto de tiro, porrada e bomba, trabalhar em pronto-socorro, eu queria poder, assim, de trabalhar, não dormir, na verdade, eu gostaria, e aí de dia trabalhar como mentora de emagrecimento aí, nas redes sociais, e à noite trabalhar no hospital. 24 horas! Tipo assim, tá, fotossíntese, assim, não dá, e o Alex me mata também. Mas, assim... eu gosto muito do cuidado, de cuidar das pessoas. Quando eu achava que eu sempre falo, eu achava que eu havia nascido para cozinhar. Pratos mirabolantes, isso, aquilo, eu adorava criar, e fiz vários cursos, especializações. Mas aí entrei na enfermagem de gaiato, por conta dos meus avós e tal. Aí eu falei, gente, é para isso que eu nasci. Você virou o... Mas ficou bastante tempo na culinária. Fiquei, vixe, porque desde criança com a minha avó e minha mãe ali ficavam as duas sempre fazendo coisas fantásticas, e depois eu fui aprimorando, né, daí depois que eu fiquei adulta. E aí muito tempo na culinária, mas quando eu fiquei enorme, gigante, que daí foi quando eu tive que mudar minha vida, porque impactou até minha saúde, que aí eu tive que fazer, aí eu desenvolvi meu método, né, o bariátrica mental, para quem me segue. E aí não foi um protocolo que eu criei, que assim, não existe milagre. Foi quase um ano que a gente estava conversando antes de começar o programa. Aí eu adaptei a alta gastronomia para a gastronomia saudável, né? Reinventou, exato, né? Mudei completamente e é uma delícia. Eu sou a prova real. Gente, eu era muito chata.
Hoje eu posso comer torresmo, hoje eu posso comer galinhada, hoje eu posso comer um lanche se eu quiser saindo daqui, porque o meu metabolismo mudou, mas antes não era essa a minha realidade. Tinha a compulsão, a compulsividade, enfim. Mas voltando, quando eu fui para a enfermagem, que também tem muito a ver aí com a nutrição e o cuidar das pessoas, que também tem na gastronomia, quando a gente cozinha, né? Cozinha também é uma forma, né? Cuidar. E eu, quando eu engordei, foi quando o Heitor nasceu, eu falei assim, poxa, eu sempre fiquei trabalhando, nunca dei atenção para as crianças, sempre deixei com o babá isso aqui, então eu vou cuidar agora. Que foi um período que eu, acho que 1 ano e meio, parece que eu fiquei, quando eu me olhei no espelho não, numa foto, eu senti como se eu tivesse adormecido, se eu estivesse em coma, porque eu não tirava foto, que eu te falei, peguei tudo do celular do meu sogro, as fotos minhas. Você apagando, assim, né? Porque eu não tirava foto e tinha aquele uniforme. E aí, eu achava que eu era feliz. Eu era feliz realmente. Poxa, minha família, tudo estruturadinho, bonitinho e tal. Só que, aí quando eu vi, eu falei, cara, essa não sou eu, não é a minha essência. Tô mudando a minha personalidade, sabe? Não por força de outra pessoa, força externa, não, porque eu quis fazer isso. Você quis experimentar, né? Eu quis. E eu acho que isso é legal também, assim, das pessoas experimentarem. Porque às vezes a pessoa fica com muito medo de errar e acaba se fechando. Sim. Se você nunca tivesse experimentado isso... Talvez até hoje eu ia você ia ficar com essa pulga, tipo, e aí, né? E se eu tivesse vivido? Então, a questão da dica, né, que a gente falou, eu acho que é isso. Siga a sua intuição do que você tá com vontade de fazer e começa. A sua, né? A sua interior, não importa o que a sociedade tá falando, que tá dando certo pra outra pessoa. O que dá dinheiro, porque a profissão do momento é essa, você tem que seguir isso. Isso passa também. Exato. Então, acho que a pessoa tem que se olhar primeiro pra poder enxergar isso e, de alguma forma, assim, se sentir que é aquilo mesmo, ter essa persistência, né, de continuar, tem que começar de algum lugar. O meu pai falava que macaco que pula de galho em galho não fica em galho nenhum. Tem que persistir, não adianta também pensar que em 5 meses você vai começar a fazer alguma coisa, você vai estar... Só tráfico de drogas, órgãos, né? Não dá. O que mais? Não tem como, não tem essa receita, assim, milagrosa. Então você tem que persistir ou também, dancinhas no TikTok, mas eu não sei dançar, ferrou. Não, isso daí também é só pra quem o algoritmo entrega, rápido, né? É muito rápido a ascensão, né? Pra quem o algoritmo entrega. Pra gente finalizar que o Rô já tá olhando de cara feia. Uma cor que te define, você tem 3 segundos pra me responder. Verde. Nossa, gente. Rapidez, verde. Uma palavra que te representa. 1, 2... Alegria. Que linda. Eu arrepio. Eu acho que é isso, né? Que tem a ver com a minha profissão também. Isso eu não vou te perguntar porque você vai ser a minha. Eu ia falar uma obra que te emocionou, é a minha. A casa dela, gente. A minha casa. Uma frase que você repete pra você mesma. Quando você se sente enfraquecida e precisa de força. Existe essa frase? Essa frase incutida na sua mente, que fala assim, cara, eu tenho uma. Todos os dias eu aprendi que eu falo assim, se eu me lembro logo ao acordar, ou então durante o dia eu falo que eu peço para Deus abençoar meu dia, que Deus me abençoe e que através de mim eu consiga abençoar outras vidas. Lindo. Ou então quando eu tô fraca eu falo assim, Rafaela, ansiedade e medo não fazem parte da sua vida, porque quem tem ansiedade e medo não tem fé, e você tem muita fé. E aí eu falo acho que esse é um bom direcionamento. Você falou agora, eu pensei em 2 coisas, assim. Eu sempre peço para Deus me mostrar os meus caminhos, então para ele ir abrindo as portas que eu tiver que ir, né? Então às vezes quando eu tô com medo, assim, de alguma coisa, ou de enfrentar algum desafio, eu fico tipo... Eu meio que falo pra mim, vai que vai. Que você vai está dar sendo certo. guiada, Exato, né? exatamente. Por Deus. Se não for pra ser, ele vai te mostrar. Exato, vai fechar e vai acontecer. Então, tipo, vai que vai dar certo, que vai dar certo. Porque a palavra tem poder. Né? A palavra tem poder. O nosso cérebro, ele obedece aos nossos comandos. E eu falo isso pra vocês toda semana. Tudo que a gente fala é como se fosse um plástico. Ele obedece. Se eu falar que eu sou incapaz, ele vai entender que eu sou incapaz. É como se fosse um plástico. Aí aqui atrás, que é nosso subconsciente, sei lá. A gente consegue aqui com trava-língua e ninguém entende nada que eu falei. Mas enfim, você falou, ele obedece o comando. Por isso que falam também, que eu tô praticando muito, porque eu sou preguiçosa pra um caramba pra acordar. Aí eu não gosto de acordar cedo. Eu não consigo muito bem. Então lá, não consigo, não pode falar. Fala em terceira pessoa. A Maria não consegue acordar cedo, mas você consegue. Eu tô aprendendo. Aí eu não posso pensar. Por exemplo, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, relógio despertou, eu tenho que levantar naquela hora.
Porque se eu der os 5, 10 segundos... No primeiro toque, porque senão você fica pensando quanto tá Você bom se ficar convence. deitado, quanto você queria dormir mais. Porque o nosso né? cérebro ele gasta energia pra fazer coisas diferentes, hábitos diferentes. Então ele vai te convencer, ele vai falar, você é louca. Você vai treinar às 5 horas da manhã, ou você vai fazer tal coisa, você vai trabalhar agora, você pode ficar mais 10 minutos. Aí quando você vier 2 horas da tarde, né? Lascou. Agora vamos lá. Completa a frase que eu vou te falar. Pra você, pra Laís. Transformar espaços é... Trazer vida. Que lindo! Eu acho que é isso. Arrepiei de novo. Ai, gente, é isso. Obrigada. Ela vai voltar. Rafa. Ela Espero vai voltar. gente. Eu queria perguntar para você a questão também de moda de casa, pra você trazer umas imagens para nós. Por exemplo, sabe do que... Não de moda momentânea, mas o que a pessoa pode fazer que vai harmonizar, tanto para quem quer fazer casas para construir, sabe essas pequenas obras que a pessoa só quer, ela compra o terreno e ela constrói, aluga ou ela constrói para vender, esse tipo de coisa. Para vocês mulheres que queiram empreender. Aí ela traz modelos de obras que ela já trabalhou, enfim. QR Code dela já pôs umas 500 vezes, né, Juan? Agora põe o meu aí, por favor. O meu também? Vocês estão me seguindo, né, gente? Pelo amor de Deus. @RafaelaDiouto_oficial. Todos os dias eu posto alguma coisa ali pra vocês de valor, tá? De valor e não de preço. De valor, de alto valor. Para que você, mulher, aprenda a confiar mais em você. E tem aqui com a gente um exemplo maravilhoso. Essa menina fantástica, que além de linda por fora, é maravilhosa e mais linda ainda por dentro. Que transforma a vida, que não pensa só em ganhar dinheiro e ficar rica, tem que ficar rica também, né? A gente já recebe a benção. Mas ela também consegue mudar a vida de muitas pessoas. Esse projeto de Valinhos também fantástico, que ela está participando. E isso é amor. Não tem como uma pessoa dessa não ser abençoada, não ser próspera na vida, porque ela não faz pensando só nisso daqui. Ela faz pensando nisso daqui também, no coração. Tudo que a gente faz com a alma, né? Engrandece. Exatamente. Engrandece a alma. Muito obrigada por ter vindo, muito obrigada. Obrigada, e ela viu, Rafa, pelo convite. Ela vai voltar. Pode tirar a gente do ar agora. Boa noite, gente. Até quinta-feira que vem. Beijos.